Morra sem nada. 3 coisas que eu discordei do livro. Sem dúvida, esse aqui é um dos meus top 10 livros quando o assunto é dinheiro e finanças. O Bill Perkins, que escreveu esse livro, conseguiu colocar no papel quase tudo o que eu penso sobre como a gente deve agir, como o nosso dinheiro deve ser empregado e como a gente deve pensar as nossas experiências. Eu acho que ele exagera em um ou outro ponto e eu vou falar desses pontos exatamente aqui nesse vídeo. Mas ele resume e ilustra muitas das coisas que eu tenho como meta e objetivo. Para quem não leu o livro, esse livro luta para mostrar, como diz o título, que o nosso objetivo deveria ser conseguir consumir todo o nosso patrimônio ainda em vida. Isso seria morrer sem deixar 1 centavo na conta, algo que o livro traz como impossível, mas que deve ser tentado. Fica comigo que eu vou mostrar aonde o livro erra e também, como bônus lá no final, vou contrapor um ponto que outros influenciadores trouxeram em vídeos que eu vi sobre esse livro e que eu discordo completamente. Vamos lá. O livro é dividido em 9 capítulos e cada capítulo é tratado como se fosse uma regra. Eu não vou fazer aqui um resumo do livro, isso tu consegue no ChatGPT. A minha função aqui é fazer o que o chat não faz, mostrar o que eu considero ponto de atenção para quem vai ler esse livro. A gente é levado a refletir sobre o fato de que a grande maioria das pessoas opta por trabalhar em troca de dinheiro e essas pessoas vão guardando esse dinheiro acumulado para usar lá no futuro. Seria como se estivesse vendendo horas de vida para conseguir recomprar lá na frente. Então, não faria sentido nenhum vender horas de vida hoje e não usar elas depois. Eu vou exagerar aqui para exemplificar. Imagina uma pessoa que trabalha 16 horas por dia pensando somente em acumular o máximo de patrimônio possível. E essa pessoa não tem prazer nenhum nessa atividade. Agora, considere que essa pessoa opta por nunca se aposentar. Então, ela trabalha toda essa carga horária por toda a vida para acumular o máximo de patrimônio que não vai ser utilizado, vai ficar só sendo guardado lá. Vamos deixar esse exemplo ainda mais simples e vamos considerar que essa pessoa não tem nem família nem herdeiro. Nesse caso, faz algum sentido ela ter dedicado tanto tempo e tantas horas de trabalho para acumular, vamos dizer assim, créditos? Obviamente, nesse exemplo, fica claro que não. É um caso extremo desses e fica muito claro, fica muito fácil entender que isso é absurdo. O que é muito interessante é que o livro nos apresenta um estudo que mostra que as pessoas cometem esse erro, mas numa escala muito menor. Ao invés de acumular créditos gigantescos, eles acumulam créditos menores que nunca vão ser utilizados. Eu vou colocar aqui um gráfico que mostra esse acúmulo de patrimônio para vocês verem como as pessoas seguem acumulando recursos, mesmo quando já perceberam que não vão ter tempo suficiente para consumir eles. Nota que as pessoas seguem acumulando patrimônio mesmo em idades mais avançadas. Seria como se o alarme estivesse tocando e as pessoas seguissem guardando dinheiro. Nunca começam a usar os créditos que guardaram. Então a gente precisa, vamos dizer assim, investir para depois, em algum momento, desinvestir. O livro diz que a melhor forma de fazer isso, esse desinvestimento, é gastando com experiências e, de preferência, quando se é jovem. Como falei que haveriam partes do livro que eu discordaria, aqui surgem os 3 pontos que discordo do livro. O primeiro ponto seria o fato da forma como deveríamos realizar as nossas experiências naquele momento que o livro considera ser o momento certo. Tem um exemplo do livro que ele traz um jovem que viajaria para a Europa, pegando dinheiro emprestado, inclusive, para fazer um mochilão. Aqui é um ponto que eu acho que o livro exagera. Chama atenção para o fato de que viagens aos 20 anos são muito diferentes de viagens aos 30 anos, e até aqui tudo bem, eu concordo plenamente. No exemplo, essa irresponsabilidade dá certo e o jovem volta, paga as contas que deixou e se recoloca no mercado, praticamente sem prejuízo, para afirmar que, independente do risco, a gente deveria realizar os desejos que a gente tem, desde que com experiências importantes e que não pudessem ser adiadas, porque essas experiências iriam nos dar dividendos de lembrança, que seriam recordações que guardaríamos para sempre e gerariam prazer. O grande erro aqui seria tratar essa impulsividade sem muitas ponderações. Como esse foi um livro escrito para a realidade de uma classe média alta norte-americana, esse pensamento acabou tomando uma proporção que eu não acredito que caiba na realidade da classe média brasileira. E eu digo isso porque um americano fazer um mochilão e voltar com uma dívida é muito diferente de um brasileiro viajar
que voltar com uma dívida. Primeiro porque as coisas aqui no Brasil custam muito mais do que custam nos Estados Unidos, independente da época. Aqui não me refiro só a viagens. Além disso, uma dívida feita no Brasil é muito diferente de uma dívida feita nos Estados Unidos. Alguém desempregado com uma dívida no Brasil tá com a corda no pescoço por causa dos juros e por causa da dificuldade que é se recolocar no mercado. Então eu acho que esse ponto, por mais que possa fazer sentido para uma classe média americana, precisa ser muito ponderado para uma classe média brasileira. A realidade aqui é bem diferente, os riscos aqui são bem maiores. Outro ponto importante que o livro traz é o gaste com experiências. O livro fala muito sobre o gasto com viagens, aniversários, jantares, sendo esses gastos que nos marcam diferente de bens que a gente adquire. Eu concordo com isso, tá? Tem estudo que comprova isso, mas eu teria muito medo de não criar aqui um modelo de gastos ideais, vamos dizer assim. Quando vejo as pessoas falarem sobre gastos, vejo sempre os mesmos exemplos. Quem conhece um gringo da Serra Gaúcha sabe que essas viagens, esses jantares, não são necessariamente os desejos de muitos de lá. Realmente tem gente que não gosta de viajar, que não gosta de comemorar festas de aniversário, que não gosta de sair em restaurantes caros. E tudo bem, isso faz parte da realidade dessas pessoas. Elas têm que entender quais são os prazeres que a vida guarda para elas e quais são as coisas que geram dividendos de lembrança, como o próprio livro diz. Por mais que realmente exista uma tendência de nos acostumarmos com bens físicos e com o passar do tempo não entregarem a mesma satisfação, tem muita gente que encontra alegria aí. E como eu falei, tudo bem, a gente tem que entender que o mais importante é ter clareza daquilo que nos agrada, definir o que gera satisfação e o que é uma busca incansável por uma aceitação. Eu tenho uma crítica bem forte com esses livros traduzidos, porque, gente, um livro escrito nos Estados Unidos não faz ideia da existência do Brasil. Então ele não está preocupado em colocar exemplos, em fazer ponderações para a nossa realidade. Então essa mania que a gente tem de pegar um livro norte-americano, estadunidense, e simplesmente traduzir para o português e ler ele como se fosse uma verdade absoluta é muito perigoso e tem que ser muito ponderado. A gente tem que cuidar desse tipo de coisa, porque quase uma totalidade dos casos, as realidades são diferentes e a gente precisa colocar isso na conta, principalmente na hora de tirar as nossas conclusões. A minha terceira discordância forte que tenho do livro aparece logo no início e em uma conversa entre o escritor do livro e o chefe dele. Eu vou ler para vocês essa parte para que vocês me acompanhem. Então, comecei a dirigir a limusine do meu chefe para ganhar um dinheiro extra e me tornei um cara super econômico, tentando guardar o máximo que pudesse. Eu estava orgulhoso do meu estilo econômico, então um dia eu estava conversando com o meu chefe e disse a ele quanto eu havia economizado. Na época, cerca de $1.000. Pensando que ele ficaria admirado com as minhas habilidades de gerenciamento de dinheiro, rapaz, eu estava errado. Essa foi sua chocante resposta. Você é idiota? Para que economizar esse dinheiro? Foi como um tapa na cara. Ele continuou. Você veio aqui para ganhar milhões, disse ele. Sua capacidade de ganhar dinheiro vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Ele estava certo. Eu não havia aceitado um emprego em Wall Street para ganhar tão pouco e era quase certo que ganharia mais dinheiro nos próximos anos. Aqui terminam as minhas discordâncias com o livro. E, novamente, acredito que a discordância não é com o livro em si, mas sim com a aplicabilidade de algumas partes para a nossa realidade. Essa estratégia de não economizar em momentos difíceis para economizar em momentos fáceis, vamos dizer assim, faz sentido mesmo, tá? Ele é bem aplicável, a gente fala de suavização de despesas, mas como eu falei, funciona muito bem em países e classes sociais onde as pessoas possuem muitas garantias, possuem muito mais garantias do que a gente tem aqui. Essa mentalidade tranquila funciona melhor em alguns lugares do que em outros. Além disso, acredito que poupar é um hábito que precisa ser criado e exercitado. Então, nesse ponto aqui, também teriam muitas ressalvas minhas. Cuidado com essa antecipação de ganhos, tá, pessoal? Porque para quem não tem garantias e em mercados instáveis e mais difíceis, isso pode ser um baita de um tiro no pé. Como falei no início, a gente ia ter um bônus e aqui tá ele. Eu já ouvi muito que é assim, se eu faço a doação hoje, eu perco, talvez, o elo familiar. Nossa.
Você construiu tudo errado. Já né? perdeu, Mas já. isso que eu ia falar, o problema é outro. Mas O problema existe- não é o dinheiro, né? Já exato. foi. Você tá segurando a pessoa Mas pelo É a mesma dinheiro? coisa. A convidada do podcast traz um ponto muito interessante que corrobora com o que o livro diz, mas ele deixa passar coisas importantes. O que eu vejo na assessoria que eu presto lá no meu escritório é que quando a pessoa chega em um momento de usufruir do patrimônio, muitas vezes começam a usar os recursos para reunir a família, de certa forma para correr atrás daquele tempo perdido, tentando fazer exatamente o que o livro indica, trocar os recursos que guardou até lá por experiências. Deixa eu trazer um outro exemplo para ilustrar para vocês. Imagina alguém com uma idade avançada que opta por fazer uma super festa de aniversário para um neto, que essa é uma boa oportunidade para ela de reunir toda a família, de botar todo mundo à mesa e usufruir de momentos e de experiências, como o livro mesmo fala. Talvez, se ela pegasse esse dinheiro e, como o livro diz, doasse esse valor para um neto, para uma entidade, ou seja lá qual for o gasto, esse dinheiro seria guardado e não se tornaria uma experiência para toda a família. Seria só, novamente, mais um valor guardado. Então, esse dinheiro para manter o elo familiar não seria necessariamente um instrumento de controle ou de compra de atenção. É um instrumento para conseguir reunir toda a família. Tu já deve ter percebido que quando tu faz um evento importante, as pessoas vão muito mais do que se tu simplesmente fizer um churrasco. Por isso, nesse ponto, o podcast erra feio dentro da minha percepção. Eles acreditam que quando as pessoas falam que não podem abrir mão do dinheiro que têm, porque senão eles seriam esquecidos, não é porque as pessoas vão deixar de ter carinho por elas. É porque muitas vezes esse recurso consegue ser gasto dessa forma. Bom, vou pegar toda a minha família, vou pegar o dinheiro que eu guardei. Se eu entregar para meus filhos como um presente, esse dinheiro vai ser guardado e meu filho não vai deixar de trabalhar. Então eu vou pegar esse dinheiro e eu vou, entre muitas aspas, comprar o tempo do meu filho. Vou fazer um super evento que ele vai ser obrigado a deixar de trabalhar, ele vai ser obrigado a deixar de descansar para ir lá e viver esse momento, viver essa experiência comigo. Então o podcast realmente erra muito feio e fecha os olhos para o que acontece de verdade nas famílias que possuem recursos economizados e que chega no momento da vida em que eles utilizam esses recursos para reunir as famílias e gerar as experiências que o próprio livro fala que a gente deve fazer. Eu só trouxe aqui as minhas discordâncias do livro, tá? Mas é um livro que eu gostei muito, como eu já falei, ele tá no meu top 10, certamente. Eu já coloquei aqui no canal um vídeo falando e resumindo o meu entendimento sobre o livro. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Se tu até agora não deu like, pelo amor de Deus, pessoal, é a última chance que vocês têm. Por favor, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, porque isso faz toda a diferença para nós. Beijo para todo mundo que ficou comigo até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.